Você sabia que alguns dos lanches saudáveis que consome diariamente podem estar, na verdade, a sabotar a sua saúde e até a encurtar a sua vida? É uma realidade dolorosa. Não é? Pensamos que estamos a fazer o melhor para o nosso corpo, especialmente depois dos 60, quando a nossa vitalidade parece mais frágil e precisamos de toda a energia possível. Mas a verdade é que, no meio de tanta informação e opções nas prateleiras dos supermercados, é incrivelmente fácil cair em armadilhas que, silenciosamente, roubam a nossa vitalidade e anos de vida saudável. É uma história que se repete em lares por todo o Portugal, de norte a sul, muitas vezes. O que parece ser um simples punhado de algo natural e nutritivo esconde segredos que afetam o seu coração, a sua mente, a sua digestão e até o seu bem-estar geral. Neste vídeo, vamos desvendar essas verdades ocultas. Vamos olhar de perto para 4 tipos de nozes que, de formas surpreendentes, podem estar a prejudicar a sua longevidade. E, o mais importante, vou mostrar-lhe exatamente o que pode e deve comer em vez delas, para nutrir o seu corpo de verdade, impulsionar a sua energia, clarear a sua mente e viver uma vida mais plena e vibrante. Fique atento até o final, pois algo que vou revelar poderá surpreendê-lo e mudar a forma como vê os seus lanches para sempre. Então, vamos começar a desvendar a primeira grande armadilha. O primeiro tipo de noz que, sem perceber, pode estar a sabotar a sua saúde e bem-estar. Estou a falar das nozes altamente processadas e salgadas. Pense naquelas embalagens coloridas que encontra nos corredores do supermercado, recheadas de amendoins tostados e salgados, ou os cajus com aquele brilho estranho, ou até as amêndoas torradas e com uma camada de sal que se agarra aos dedos. E não nos podemos esquecer daquelas misturas de frutos secos para aperitivo que, à primeira vista, parecem inofensivas. Muitos de nós crescemos a vê-los como um petisco saudável, algo para beliscar sem culpa. Mas a verdade é que, para quem já passou dos 60 e mesmo antes disso, estas opções são verdadeiros inimigos disfarçados. O principal problema aqui é o excesso de sódio. Os nossos corpos precisam de sódio para funcionar. Sim, mas em quantidades mínimas. Quando consumimos grandes quantidades de sal, especialmente de forma regular, estamos a forçar os nossos rins a trabalhar em dobro para tentar eliminá-lo. Isso pode levar ao aumento da pressão arterial, um fator de risco enorme para doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais, que são preocupações sérias à medida que envelhecemos. Pense na tensão que isso coloca nas suas veias e artérias, como uma mangueira de jardim com a torneira totalmente aberta. Além disso, o excesso de sal pode causar retenção de líquidos, deixando-nos inchados, com as pernas pesadas e, por vezes, com a sensação de falta de ar. Não é nada agradável e certamente não contribui para uma vida mais longa e saudável. Mas o problema não para no sal. Muitas destas nozes processadas são também tostadas em óleos vegetais de baixa qualidade, como o óleo de girassol, óleo de soja ou óleo de palma, que são ricos em ácidos gordos ômega 6. Embora precisemos de ômega 6, um desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 no nosso corpo pode promover a inflamação crônica. E a inflamação, meus amigos, é a raiz de muitas doenças crônicas que afetam a nossa idade, desde a artrite a doenças cardiovasculares e até alguns tipos de demência. É como um fogo silencioso a consumir o seu corpo por dentro. Para piorar, alguns destes óleos são hidrogenados ou parcialmente hidrogenados, criando as temidas gorduras trans, que são um desastre total para o seu colesterol e para a saúde do seu coração. E falando especificamente dos amendoins,
embora tecnicamente não sejam nozes, mas leguminosas. São frequentemente consumidos como tal. Os amendoins são particularmente propensos à contaminação por aflatoxinas, que são toxinas produzidas por certos fungos, embora os níveis sejam controlados. O consumo regular, especialmente em produtos menos regulados, pode ser uma preocupação para a saúde do fígado a longo prazo. Além disso, para algumas pessoas, os amendoins podem ser inflamatórios e difíceis de digerir. É importante notar que estou a falar de preocupações potenciais, mas que justificam a atenção. A boa notícia é que a solução para esta primeira armadilha é bastante simples. Procure sempre nozes cruas e sem sal. Se gostar delas tostadas, faça-o em casa, no seu forno ou numa frigideira seca, sem adicionar qualquer óleo. Assim, tem controle total sobre o que come e evita todos esses aditivos desnecessários e óleos inflamatórios. E quando estiver no supermercado, vire a embalagem e leia o rótulo, se a lista de ingredientes for longa e cheia de nomes que não reconhece. Provavelmente é melhor evitar. Então, o que comer em vez destas opções problemáticas? Permitam-me apresentar a primeira alternativa de ouro, as nozes comuns. Sim, as nozes que encontramos em muitas sobremesas tradicionais portuguesas. As nozes que se partem e revelam o seu miolo enrugado. As nozes são uma verdadeira potência nutricional. São uma das melhores fontes vegetais de ácidos gordos, ômega 3, essenciais para a saúde do nosso cérebro e para combater a inflamação em todo o corpo. Pense nisso como um alimento para o seu cérebro, que o ajuda a manter a memória afiada, o humor estável e a protegê-lo contra o declínio cognitivo. Um estudo publicado na revista Journal of Alzheimer's Disease destacou como o consumo regular de nozes pode melhorar a função cerebral. Além disso, as nozes são ricas em antioxidantes e fitoquímicos que ajudam a proteger as suas células contra os danos dos radicais livres, o que é fundamental para retardar o processo de envelhecimento e prevenir doenças. Um punhado de nozes, umas 7 a 10 metades, é o lanche perfeito, satisfaz. É nutritivo e trabalha a seu favor, não contra si. Agora que desvendamos o perigo das nozes processadas e salgadas e descobrimos o poder das nozes comuns, vamos olhar para uma outra armadilha que, apesar de parecer inofensiva e até deliciosa, esconde algumas surpresas que podem estar a encurtar os seus anos de vida saudável. Muito bem? A segunda categoria de nozes que pode estar a prejudicar a sua saúde e que muitas vezes nos seduz pela sua doçura. São as nozes açucaradas ou confeitadas. Ah, as famosas amêndoas confeitadas, tão presentes nas festas e celebrações. Ou aquelas nozes caramelizadas que servem de topping em sobremesas. É difícil resistir a esta tentação. Não é. O problema é que, ao cobrir estas nozes com açúcar, estamos a transformar um alimento potencialmente saudável numa bomba de açúcares refinados, que são extremamente prejudiciais para o nosso corpo, especialmente à medida que envelhecemos. O açúcar em excesso é um dos maiores vilões da saúde moderna. Ele não só contribui para o aumento de peso, que já sabemos ser um fator de risco para uma série de doenças, mas também causa picos rápidos e quedas bruscas nos níveis de açúcar no sangue. Esta montanha-russa glicêmica leva à fadiga, irritabilidade e, a longo prazo, aumenta drasticamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2, para quem já tem o metabolismo mais lento. Como é comum depois dos 60, o impacto é ainda mais significativo. Além disso, o açúcar é um potente promotor de inflamação no corpo. O mesmo tipo de inflamação crônica que discutimos na secção anterior, que contribui para doenças cardíacas, artrite e até problemas de memória.
O consumo regular de açúcar refinado também acelera o processo de envelhecimento celular. Ou seja, o açúcar está literalmente a envelhecê-lo mais rapidamente. Pense bem se uma noz natural já tem as suas calorias saudáveis e nutrientes. Ao adicionar uma camada espessa de açúcar, estamos a acrescentar calorias vazias sem qualquer valor nutricional real. Estas calorias enganam o seu corpo, não o saciam e ainda desencadeiam uma série de reações bioquímicas negativas. Então, quando vir aquelas embalagens de castanhas de caju caramelizadas ou qualquer outro fruto seco glaciado, lembre-se que, apesar de parecer um lanche inofensivo, está a ingerir uma dose extra de um ingrediente que está a encurtar os seus anos de vida saudável. A solução é simples: opte sempre pelas versões naturais, sem adição de açúcar ou de qualquer cobertura. Se precisar de um toque de doçura, adicione as nozes a frutas frescas ou um pouco de mel natural. Agora, vamos para a terceira armadilha, que é talvez a mais insidiosa de todas: o consumo excessivo de nozes, mesmo as saudáveis. Sim, ouviu bem, mesmo as melhores coisas, quando em demasia, podem tornar-se problemáticas. As nozes são densas em calorias, o que é ótimo para nos dar energia e saciedade. Mas isso significa que um punhado pode rapidamente transformar-se em 2, 3 ou mais. Sem que se dê conta, é fácil sentar-se a ver televisão e ir beliscando. E de repente, a embalagem está vazia. O problema com o excesso de calorias, mesmo que provenientes de fontes saudáveis, é que leva ao aumento de peso. E o excesso de peso, especialmente a gordura abdominal, é um fator de risco comprovado para uma série de problemas de saúde que afetam os idosos, incluindo doenças cardíacas, diabetes, apneia do sono e problemas articulares. Não se trata de ter medo das calorias, mas de ser consciente da quantidade. Uma porção recomendada de nozes, como amêndoas, nozes comuns ou pecãs, é geralmente um pequeno punhado, cerca de 30 gramas, o que equivale a aproximadamente 20-25 amêndoas ou 7-10 metades de noz. Pense que são um complemento à sua dieta, não a base dela. E há um caso específico que merece a nossa atenção: a castanha do Pará, Brazil Nut. Esta noz é incrivelmente rica em selênio, um mineral vital para a saúde da tireoide e para a proteção antioxidante. É tão potente que apenas 1 ou 2 castanhas do Pará por dia são suficientes para fornecer a dose diária recomendada de selênio. No entanto, se consumir muitas, pode haver um risco de toxicidade por selênio, que pode levar a sintomas como queda de cabelo, unhas quebradiças, problemas digestivos e fadiga. É um excelente exemplo de como mais nem sempre significa melhor. Equilíbrio é a chave. Finalmente, a quarta noz, que pode estar a encurtar a sua vida e a da sua família, é a manteiga de amendoim processada e cheia de aditivos. Eu sei, a manteiga de amendoim é um clássico, mas estou a falar daquelas versões comerciais que prometem ser cremosas e deliciosas, mas que, na verdade, estão carregadas de armadilhas. Muitas delas contêm açúcares adicionados, óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados, sim, as famosas gorduras trans, que são péssimas para o seu coração e para as suas artérias, e outros aditivos e conservantes que o seu corpo simplesmente não precisa e não consegue processar eficientemente. As gorduras trans aumentam o colesterol mau, LDL, e diminuem o colesterol bom, HDL, o que é uma receita para o desastre cardiovascular. E o açúcar adicionado, como já vimos, contribui para a inflamação e para o risco de doenças crônicas. Estas manteigas de amendoim baratas e ultraprocessadas são o oposto do que o seu corpo precisa para uma vida longa e saudável. Se é um fã de manteiga de amendoim, o segredo é escolher uma versão
100% natural, feita apenas com amendoins, e talvez um toque de sal. Ou, melhor ainda, fazer a sua própria em casa. Basta triturar amendoins torrados sem sal num processador de alimentos até obter a consistência desejada. É simples, delicioso e muito mais saudável. Então, se estas são as armadilhas, o que devemos realmente procurar para nutrir o nosso corpo e a nossa mente, especialmente nesta fase da vida? Chegou a hora de falarmos sobre o que comer em vez destas opções problemáticas, para impulsionar a sua saúde e longevidade. Vamos começar com as estrelas, as amêndoas. As amêndoas são fantásticas para a saúde do coração, ricas em vitamina E, um poderoso antioxidante que protege as suas células, e magnésio, essencial para a saúde dos ossos e para a função muscular. São também uma excelente fonte de fibra, que ajuda a manter a digestão regular, algo crucial depois dos 60, onde a obstipação pode ser uma preocupação, e a controlar os níveis de açúcar no sangue. Pense nelas como pequenos pacotes de energia e proteção. A seguir, as pecãs. As pecãs são um tesouro para o seu cérebro e sistema nervoso. São repletas de antioxidantes e, tal como as nozes, contribuem para a saúde cardiovascular. A sua riqueza em ácidos gordos monoinsaturados ajuda a manter o colesterol em níveis saudáveis. São também uma boa fonte de fibra e de minerais como zinco e manganês. Um punhado de pecãs pode ser um lanche delicioso e nutritivo que contribui para a sua vitalidade. E não nos podemos esquecer dos pistácios. Estes pequenos frutos secos são únicos. São uma das poucas fontes vegetais de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes cruciais para a saúde dos seus olhos, que ajudam a proteger contra a degeneração macular relacionada com a idade. Além disso, os pistácios são ricos em potássio, que ajudam a manter a pressão arterial em níveis saudáveis, e em fibra. O ato de descascá-los pode até ajudar no controle das porções, pois o tempo que leva a comer torna-nos mais conscientes. Mas as alternativas não se ficam apenas pelas nozes. As sementes são igualmente poderosas e, por vezes, até mais versáteis. As sementes de linhaça e as sementes de chia são pequenas, mas gigantes em termos nutricionais. Ambas são ricas em ácidos gordos, ômega 3, ALA, fibra solúvel e insolúvel, e proteínas. As sementes de linhaça moídas são ótimas para a saúde hormonal e digestiva, enquanto as sementes de chia, que absorvem líquidos e formam um gel, são excelentes para manter a hidratação, a saciedade e a regularidade intestinal. Pode adicioná-las aos seus iogurtes, papas de aveia, batidos ou até usá-las como substituto de ovos em receitas. E, por último, mas não menos importante, as sementes de abóbora são uma excelente fonte de magnésio, zinco e ferro, minerais vitais para a energia, imunidade e saúde dos ossos. São também ricas em antioxidantes. Um punhado de sementes de abóbora tostadas em casa, sem óleo e sem sal, é um lanche crocante e nutritivo que vai energizar o seu dia e apoiar a sua saúde de forma holística. Com estas opções mais saudáveis e conscientes em mente, vamos agora consolidar o que aprendemos e como podemos facilmente integrar estas mudanças no nosso dia a dia para garantir uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. Bem, chegamos à parte mais importante, onde tudo se junta. Percorremos um caminho para desvendar verdades que, por vezes, são difíceis de aceitar, especialmente quando se trata de alimentos que considerávamos inofensivos ou até benéficos. Vimos como aquelas nozes que parecem tão simples e convenientes podem, na verdade, estar a sabotar a sua saúde sem que se dê conta. Desde as nozes processadas e carregadas de sal,
que silenciosamente aumentam a sua pressão arterial e sobrecarregam os seus rins. Até as opções açucaradas e confeitadas, que disparam o açúcar no sangue e aceleram o envelhecimento celular. Recordamos também o perigo do excesso de consumo, mesmo de nozes saudáveis, que, pela sua densidade calórica, podem levar a um aumento de peso indesejado e até a problemas de toxicidade, no caso específico da castanha do Pará. E, por último, mas não menos importante, alertamos para as manteigas de amendoim processadas, cheias de açúcares escondidos e óleos hidrogenados que são inimigos declarados do seu coração. Mas este vídeo não é sobre medo. É sobre empoderamento e esperança. É sobre dar-lhe o conhecimento para fazer escolhas melhores, mais conscientes e que verdadeiramente apoiam a sua longevidade e bem-estar, em vez de se focar nas restrições. Foque-se nas incríveis opções que tem à sua disposição. Lembre-se do poder das nozes comuns. Um verdadeiro escudo para o seu cérebro e um anti-inflamatório natural. Pense nas amêndoas, as suas aliadas para um coração forte, ossos robustos e uma digestão exemplar. Graças à sua riqueza em vitamina E, magnésio e fibra, explore as pecans, que nutrem o seu sistema nervoso e ajudam a manter o colesterol em ordem, e os pistácios, aqueles pequenos guardiões da sua visão e reguladores da pressão arterial. E não se esqueça do reino das sementes. Esses pequenos gigantes nutricionais, as sementes de linhaça e chia, tão versáteis e repletas de ômega 3 e fibra, que são como uma vassoura para o seu intestino e um abraço para as suas hormonas. E as sementes de abóbora, cheias de zinco e magnésio, essenciais para a sua energia e imunidade. A mensagem é clara: o seu corpo merece o melhor. Não se trata de privação, mas sim de escolhas mais conscientes e, acredite, muito mais saborosas que nutrem o seu corpo de verdade. Pequenas mudanças podem, e vão, fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não há necessidade de revoluções radicais da noite para o dia. Comece por substituir um hábito menos bom por um melhor. Talvez trocar as amêndoas confeitadas por amêndoas naturais no seu próximo lanche, ou optar por uma manteiga de amendoim 100% natural. Cada pequena escolha positiva acumula-se e constrói um futuro mais saudável. Pense nos benefícios tangíveis que estas mudanças lhe trarão. Mais energia. Sinta-se mais ativo e pronto para desfrutar do seu dia, sem aquelas quebras de energia. Mente. Mais afiada. A memória e a clareza mental podem melhorar significativamente com a nutrição adequada. Melhor digestão. Diga adeus ao desconforto e à obstipação, desfrutando de uma digestão regular e confortável. Coração mais forte. Proteja o seu sistema cardiovascular, reduzindo os riscos de doenças que tanto nos preocupam na idade avançada. Menos inflamação. Reduza as dores nas articulações e o desconforto geral, vivendo com mais conforto e mobilidade. Imagine-se a desfrutar de um punhado de amêndoas crocantes, ou a adicionar sementes de chia ao seu iogurte natural no pequeno almoço. Estas são as escolhas que o levam a um bem-estar duradouro, em Portugal, onde valorizamos tanto a nossa gastronomia e os nossos produtos naturais. Temos uma oportunidade fantástica de incorporar estes tesouros da natureza na nossa dieta diária. Pense em adicionar umas nozes picadas à sua salada de outono, ou umas sementes de abóbora torradas ao seu creme de legumes. As possibilidades são infinitas e deliciosas. A sua saúde é o seu maior tesouro, e investir nela agora é a melhor decisão que pode tomar. Não espere por um problema de saúde para começar a fazer estas mudanças. Comece hoje, com um pequeno passo. Cada escolha saudável é um investimento na sua longevidade e na qualidade dos seus anos futuros.
Eu quero muito saber a sua opinião. Quais destas dicas ressoaram mais consigo? Ou há alguma outra nós que o surpreendeu e que nunca tinha pensado que pudesse ser um problema? Partilhe os seus pensamentos e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para também fazer uma mudança positiva na sua vida. A comunidade que construímos aqui é para nos apoiarmos mutuamente. E o seu contributo é muito valioso. Se este vídeo o ajudou a ver as coisas de uma nova forma, a entender melhor como certos alimentos afetam o seu corpo e a descobrir alternativas saudáveis e deliciosas, por favor, deixe um gosto. O seu gosto é um sinal para mim de que estou a criar conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida e ajuda o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam desta informação vital para viverem melhor. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Estamos sempre a partilhar dicas práticas, baseadas em evidências, para o ajudar a viver uma vida plena, vibrante e saudável. Em qualquer idade, lembre-se sempre, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Você merece viver cada momento com vitalidade e alegria. Continuem a viver a vossa melhor vida. Em cada idade. Até ao próximo vídeo.